tema que eu vos quero falar hoje é sobre o perigoso baixar da fasquia. E eu costumo dizer que se a Igreja estivesse, no seu todo, estivesse mais forte, mais vigorosa, talvez não fosse necessário recorrerem tantas vezes a mim, ao meu ministério, porque haveria outras pessoas muito mais capazes de expor a palavra de Deus. Mas, infelizmente, cada vez menos temos pessoas interessadas no estudo da palavra e dedicadas ao estudo da palavra. Eu gostava nesta manhã, que pensássemos um pouco sobre situações na vida cotidiana em que temos visto um abaixar dos padrões. Um perigoso, por isso é que eu chamo esta exposição, o perigoso baixar da fasquia. Porque houve tempos em que os mínimos exigíveis para entrar, por exemplo, no exército, eram uns. E recentemente, devido à falta de pessoas, baixou-se o nível mínimo. Baixou-se para 1,55 m, à volta disso. Teve-se de baixar porque não havia pessoas em número suficiente. Portanto, tiveram de baixar literalmente o limiar mínimo. Até para ser professor de matemática. Em tempos era preciso uma licenciatura na área de matemática, para ser professor de matemática. Depois, e isso prejudicou-me a mim, permitiram que pessoas que tivessem habilitação própria, que não tivessem um curso para professor de matemática, dessem aulas de matemática. Baixou-se a fasquia. E vai voltar a acontecer, vocês veem o que se passa com professores. Antigamente, ser chamado doutor era para pessoas com doutoramento, ou para os médicos. Hoje, qualquer licenciado é um DR, ponto, não é? É um doutor. As bodas de diamante. Bodas de diamante, talvez pensem, é aos 60 anos. Em tempos era aos 75. Só como ninguém chega aos 75, ou quase ninguém, baixou-se e agora... Mas isto é mesmo verdade. Agora, as bodas de diamante é aos 60 anos. O próprio diamante, o David certamente nos poderia falar bastante sobre isto, que chama-se diamante a muita coisa que não é um diamante real, é diamante sintético. Mesmo champanhe, também a mesma coisa, já chama-se champanhe a qualquer bebida gaseificada com álcool. Finalistas no meu tempo eram as pessoas que acabavam um curso superior. Hoje em dia há festas finalistas, a Cláudia vai ter para a semana, dos meninos da pré, ou se calhar até da creche. Portanto, baixou-se a fasquia. Candidato. Alguém sabe de onde é que vem a palavra candidato? Que palavra? É uma palavra que está ali mesmo. Cândido, porque na Grécia Antiga e em Roma Antiga, os candidatos vestiam-se de branco. Branco para mostrar a sua pureza, a sua integridade. E hoje nós temos candidatos que já cumpriram pena, ou estão prestes a cumprir pena, mas ele rouba, mas faz obra. Portanto, serve para candidato. Sobrevivente. Em termos de sobrevivente, era uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto, ou que sobreviveu a um cancro. Hoje chama-se sobrevivente a qualquer pessoa que passou por uma experiência não tão traumática quanto isso. Banalizou-se o termo sobrevivente. Até o termo de agressão sexual. Agressão sexual é algo muito grave, mas hoje em dia até um piropo pode ser considerado uma agressão sexual. Racismo é grave, mas chegamos ao ponto em que, para ser considerado racismo, até dizer que eu vesti umas calças cor de pele já é considerado uma expressão racista. Chegamos a estes pontos. Genocídio. Genocídio é aquilo que o Hitler fez, que alguns povos em África fizeram. Agora, há 2 semanas, tivemos uma senhora da União Europeia cá e também era acusada de genocídio. Agora já é tudo, é genocídio. O nível mínimo para ser considerado genocídio tem baixado também. Agressão. Hoje em dia existem as microagressões. Quase abrir a porta a uma senhora é uma microagressão porque parece que ela não é capaz. Há coisas muito, muito estranhas e muito estúpidas a acontecer. É um baixar da fasquia. Legalidade. Em tempos, as pessoas, e mesmo nós, enquanto crentes, se calhar podemos dizer com alguma tristeza que havia coisas que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eram impensáveis e hoje em dia está banalizado. Queremos ver no filme cristão, o que é que fazemos? Vamos à net procurar, não é? É legal, não é?
já facilita-se neste aspecto. Ou seja, baixou o nível. Pessoas que fazem trabalho informal, não declaram. O limiar da legalidade, o nível da fasquia da legalidade baixou. Isto agora já não é tão engraçado, não é? Fidelidade. Ser fiel não é só não se envolver sexualmente com alguém. Não é, desde que não haja algo mais sério, não é traição. Mas o Senhor Jesus Cristo põe o nível da traição no nível, põe a fasquia bem alto. Nós vamos ver isso daqui a um bocadinho. O que é verdade? O limiar para ser verdade é muito baixo. É a tua verdade, é a minha verdade. Não interessa. Até o que é casamento? Já qualquer coisa é considerado casamento. Pessoas que vivem juntas já se chamam ao outro marido e mulher. Pessoas, homem com homem, já se chama casamento também. Ou seja, o limiar para ser considerado casamento baixou. Até para ser mulher. Para ser mulher já não é preciso ter os cromossomas, ter os órgãos sexuais de mulher. Basta pôr uma peruca e um bocado de batom e uns saltos altos e já se é considerado mulher. E também, agora algumas questões mais sérias. Mesmo no namorar, quais são os critérios mínimos que tu aceitas para namorar? Para alguém para namorar ou casar? Ou até dentro do namoro? Quais são os padrões mínimos? Em tempos, era à janela, não era? Ele cá em baixo, ela à janela. Até temos aquela música de Menina Estás à Janela, que era assim que se namorava em tempos. Hoje em dia, vale tudo. O ser considerado cristão. Nós vemos em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Hoje em dia, qualquer pessoa que até nem acredita em Deus diz que é cristão, mas não acredita em nada. A fasquia baixou muito, muito, para ser considerado. Até os membros de igreja local. O quanto é que eu exijo de mim mesmo enquanto membro de uma igreja local? E para servir na obra, os critérios para servir na obra, a palavra de Deus é clara, e nós já vamos ver um bocadinho sobre isso. Eram muito, muito altos. E hoje em dia, os critérios são muito, muito mais baixos. Infelizmente, e nós temos que ter cuidado com isso. Não permitir este perigoso baixar da fasquia. Então quero tomar como passagens, quero ler duas passagens na palavra de Deus. Algumas passagens, estas passagens são muito conhecidas sobre o que deve ser um ancião. Deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, honesto, ter os seus filhos em sujeição e tudo mais. Uma série de características, e nós vemos também em Tito 1, 6 a 9. Mas eu quero ver em particular esta passagem em Atos 6. Estas passagens são importantes, todas elas, mas nós não vos quero roubar muito tempo. E quero ler em Atos 6, 1 a 4, e vamos ler esta passagem. Eu peço desculpa se não esperar por todos, mas por uma questão de tempo eu vou avançar. Atos 6, 1, 4. Ora, naqueles dias havia, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos nas mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. No tempo da assim chamada Igreja Primitiva, os critérios para serem diáconos, para exercerem trabalhos que não era do ministério da palavra e da oração, eram tarefas mais, não digo mundanas, mas mais materiais. Quais eram os requisitos? Irmãos de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Era uma fasquia muito, muito elevada. Numa altura em que a igreja prosperava. Vemos que crescendo o número dos discípulos, a igreja estava em crescendo. Juízes 17:5. Juízes 17:5. Eu não vou ler a história toda. Já vos falei, alguns não terão ouvido, mas já falei a muitos, já me ouviram falar sobre o Mica e o ídolo em sua casa.
A Bíblia fala-nos no tempo dos juízes, em Juízes 17, fala-nos de um homem que vivia numa montanha e que, a dada altura, decidiu construir um ídolo. 2 ídolos até. E tinha uma casa de deuses. E a dada altura, o que é que ele fez? E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Alguém que não era, quem não sabe, fica a saber, que para ser sacerdote em Israel tinha de ser da linhagem de Arão. Para ser sacerdote, tinha de ser da linhagem de Arão. Não bastava ser da tribo de Levi, tinha de ser da linhagem de Arão. E este homem pega no seu filho e constitui-o consagrou para ser sacerdote. Outra passagem, no segundo livro dos Reis, 12... Primeiro livro dos Reis, obrigado. Primeiro livro dos Reis. Eu quando chegasse lá ia perceber que não era. Obrigado. Primeiro livro dos Reis, 12... 28. Rapidamente, houve uma divisão em Israel em 2 reinos. O reino do norte, que foi governado por Jeroboão, e o reino do sul, que foi governado por Roboão, da linhagem de Davi. E então, o primeiro rei de Israel, percebendo que podia perder público, porque o povo ia querer continuar a ir a Jerusalém para adorar a Deus, porque era lá que estava o templo, o que é que ele pensou? Vamos ler aqui alguns versículos desta passagem. Primeiro livro dos Reis, 12. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Veja aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ou seja, pegou em pessoas que não preenchiam os requisitos para serem sacerdotes e fê-los sacerdotes. E os requisitos eram mais até do que ser da linhagem de Arão. Não podiam ter defeito nenhum. Não podiam ter certas partes do seu corpo imperfeitas. E ele pegou em qualquer coisa servia. Reparem a diferença. Para ser diácono, tinha de ser homem cheio do Espírito Santo, boa reputação. Aqui qualquer um servia. Porque o estado espiritual era baixíssimo. Baixaram a fasquia, muito. Ainda há uma outra passagem, esta fala-nos do serviço, daquilo que nós damos a Deus. Esta passagem, em muitas mensagens, eu falo dela, porque acho que é muito importante que nós pensemos, cada um de nós olhe para si mesmo e pense seriamente nestas palavras. O profeta Malaquias está a repreender o povo de Deus porque parece que para Deus qualquer coisa serve. Então eles traziam um animal para sacrificar e em vez de trazer um animal como Deus tinha mandado, que era um animal sem mancha, um animal puro, eles traziam qualquer coisa. Era para queimar e portanto, não há grande problema, pensavam eles. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E depois no versículo 14, maldito que seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Portanto, o que é que serve para servir? Em termos de pessoas habilitadas para servir e aquilo que nós usamos para servir a Deus. Vemos aqui 2 cenários em completo contraste. Aqui a fasquia é muito alta, aqui em baixo a fasquia é baixíssima. Qualquer um serve. Então vamos ver algumas razões, nestas passagens que acabámos de ver, algumas razões para baixar a fasquia. Porquê é que as pessoas baixam a fasquia? Por vezes é por conveniência ou interesse pessoal. Dá jeito. Interessa-me a mim. Portanto, vamos abrir aqui uma exceção, vamos baixar a fasquia para que eu continue como estou e continue
a preencher os requisitos. Porquê? Porque os requisitos baixaram. Não porque eu sou melhor, não porque eu atingi, mas porque eu baixei. Então, o que é que diz o Jeroboão? Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Dá muito trabalho. É mais conveniente ficar aqui por perto. Para que ir lá longe a Jerusalém? Temos aqui um sítio para adorar. Naquela passagem do Mica, que nós lemos há pouco, havia um levita que andava à procura de um sítio onde achasse comodidade, um sítio confortável. Ou seja, a conveniência aqui falou mais alto do que as convicções, do que preencher os requisitos de Deus. Porque o que aquele levita, nós não vimos dessa passagem, mas falei-vos ainda há bocado do Mica, que constituiu a um dos seus filhos por sacerdote. E mais tarde apareceu um levita e ele pensou, tenho aqui o meu filho que está a fazer de sacerdote, mas agora tem um levita, é melhor. Então pôs o levita como sacerdote. Mas ainda assim estava mal. E este sacerdote, este levita, estava à procura de um sítio confortável, de comodidade. Lá está, conveniência, interesse pessoal, não de convicções, não de esforçar-me a fazer por atingir os patamares que Deus exige de mim. E aqui a mesma coisa, quando ofereceis o coxo não faz mal, ou seja, dou qualquer coisa porque me dá mais jeito. Isto está em completo contraste com o que David disse a dada altura. A dada altura, David quis oferecer um sacrifício a Deus e alguém disse-lhe, eu dou-te estes animais e tudo o que precisas para oferecer o sacrifício eu dou-te. Alguém disse a Davi, ele disse, não, eu não oferecerei holocaustos que não me custem nada. Para dar alguma coisa a Deus tem de me custar, tem de fazer um esforço para agradar a Deus. Não é dar qualquer coisa, como aqueles que ofereciam o coxo ao enfermo. Devemos primar por dar a Deus o melhor. E não relaxar, não baixar a fasquia só porque nos dá jeito. Outra razão que por vezes as pessoas usam para baixar a fasquia são os laços familiares. Porque quando acontece algo com os filhos, aí já estão dispostos a relaxar um bocado as regras. Eu espero nunca o fazer. Eu tenho filhos e falo muitas vezes, e eu costumo dizer, e vão perceber a expressão, porque às vezes há pessoas que dizem, não deves cuspir para o ar. Eu cuspo para o ar, sim. Eu vou dizer agora, antes que os meus filhos tomem as decisões que têm de tomar, o que é que acho que está certo. E depois, se eles tomarem uma decisão com a qual eu não concordo, eu vou ter de dizer, eu não subscrevo o comportamento dos meus filhos. Eu fiz o que pude para que eles não enverdassem por aí. Agora, há pessoas que facilitam quando é com os filhos. E reparem o que é que fez este. Este Mica, o que é que fez? Era o filho pô-lo por sacerdote. O Eli, a dada altura, o que é que o Senhor teve de lhe dizer? Ele não pôs os seus filhos na ordem, fechou os olhos um bocado ao que os seus filhos andavam a fazer, porque os seus filhos andavam a comportar-se mal, e o que é que ele fez? Assobiou para o lado, não fez nada. Então o Senhor teve de dizer, honras a teus filhos mais do que a mim. E que ninguém possa dizer com razão isso de mim, nem de qualquer um de vocês. Não facilitar por causa dos nossos filhos. Eu já vi muita gente a fazê-lo, até líderes de igrejas locais, quando chegou a vez dos filhos fazerem, desculpem lá a expressão, fazerem a asneira, mudam as regras. Para quê? Para não perder os filhos. Isso é terrível. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da obra de Deus? Não devemos fazer isto de facilitar, relaxar as regras, baixar a fasquia, só para que os nossos filhos, os nossos familiares consigam passar a fasquia. Às vezes também há popularidade, medo de perder pessoas. Se nós não baixarmos a fasquia, as pessoas não vão querer aderir. Vão-se embora. E então o Jeroboão dizia assim, se este povo subir para Jerusalém, eu vou perdê-los. Eu não quero perder estas pessoas. Portanto, vamos lá baixar a fasquia. E ele fez uma festa como a que se fazia em Jerusalém. Lá está, para não perder público. Mas o Senhor Jesus Cristo não estava preocupado com perder, com a perda de popularidade. A dada altura ele vira-se para os seus discípulos e diz, quereis vós ir também? Quereis vós também retirar-vos?
A passagem não está correta, é João 6. É copiar, colar, de madrugada dá nisto. E, às vezes também por escassez de pessoal. O Jeroboão não tinha gente, não tinha levitas lá, o que é que ele fez? Não tenho cão, vou ter de caçar com gato. Este arranjou um levita para ser sacerdote, não havia sacerdotes. E não havia, certamente o que não havia era sacerdotes legítimos, sacerdotes íntegros, que quisessem servir na casa do Mica. Porque um sacerdote íntegro, o que é que fazia? Dizia, não, eu não posso fazer isto. Tu tens ídolos aqui em casa e queres que eu venha para aqui ser sacerdote num templo de ídolos? Nem pensar. E já vimos esta passagem que Jeroboão fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E está em completo contraste com escolhei 7 varões, porque certamente havia mais. Em Atos 6, havia mais. Vamos escolher 7 varões, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para ficarem encarregues desta obra. Por vezes também pode ser ignorância bíblica. As pessoas não sabem mais do que aquilo. E eu não quero imputar malícia àquilo que pode ser ignorância. Pode ser só que as pessoas não sabem mais do que aquilo. Este Mica tinha uma casa de deuses. E dizia, agora sei que o Senhor me fará bem. Ele não percebia nada. Porque provavelmente a sua família, gerações após gerações, tinha desligado de ir ao lugar onde estava o tabernáculo, adorar a Deus. Não havia uma cultura bíblica naquela casa, naquela família há gerações. Então ele achava que estava tudo bem. E o povo ia a adorar. Mandavam para ali. E muitas vezes as pessoas são assim. Se nos dizem para ir para ali, nós vamos, nem sequer nos questionamos muitas vezes. Mas nestas questões não devemos ser ignorantes. Devemos procurar conhecer o que a palavra de Deus diz para não incorrermos nestes erros. De baixarmos a fasquia por não conhecermos. Mas o mais grave é quando é a própria rebelião. Sabemos o que é que está certo, ainda assim fazemos o que está mal. O que é que o Jeroboão fez? Tomou conselho e percebeu que estava ali numa situação em que podia perder muita gente. As pessoas podiam ir a Jerusalém e deixavam de estar ligadas a ele. Então tomou conselho e disse ao povo, veja aqui os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Imaginem o quão terrível foi o que este homem fez. Onde é que vemos uma expressão parecida com esta na Bíblia antes? Podem dizer? Veja aqui os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Arão, exatamente. Quando Arão fez aquele bezerro de ouro, e eles adoraram. Foi isto que eles disseram. E o Jeroboão devia saber o que é que tinha acontecido antes. E faz exatamente a mesma coisa. É tremendo como, por vezes, o povo de Deus cai exatamente nos mesmos erros que correram mal, que deu castigo, foi uma tragédia para o povo de Deus, e insistem. Correu mal com os outros, não, vamos fazer a mesma coisa. E isto é rebelião contra Deus. E este feito se tornou em pecado. E há aqui uma outra pessoa que também tem uma atitude destas. Ele sabia o que é que estava certo, mas ainda assim quis fazer o que o seu coração, o que os seus olhos diziam. Sansão. Os pais dizem, não há mulheres em Israel? Porque ele queria casar com uma mulher dos filisteus. E o que é que ele diz? Ela agrada aos meus olhos. Isto é rebelião. Baixar da fasquia. Ele não foi a uma mulher que preenchia os requisitos de Deus, foi procurar uma que preenchia os seus requisitos. Porquê? Porque ele baixou a fasquia. São algumas razões para baixar. Porque é que as pessoas baixam a fasquia? Conveniência, popularidade, laços familiares, popularidade, falta de pessoal, ignorância, rebelião. Agora, porquê é que não devemos baixar a fasquia? A reputação manchada. Sabem, no primeiro e no segundo livro de Reis, um dos nomes
mais vezes citado, não sendo daquela época, uma pessoa do passado que é mais vezes citada, sabem qual é? Quem é que sabe? Eu já falei dele. Falei hoje, Jeroboão. Várias vezes é mencionado o Jeroboão, o tal que decidiu fazer dos mais baixos do povo sacerdotes em Israel. E quem é que também era citado? O seu pai, coitado. Várias vezes aparece Jeroboão, filho de Nebate. O Nebate já não seria vivo, mas poderia pensar, anda uma pessoa a criar um filho para isto. Sempre que falam do meu nome, nas gerações futuras, são coisas más. Reparem, isto é o filho de Jeroboão. Foi rei a seguir a ele. E fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu pai e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Sempre que havia um mau rei, andou nos caminhos, este aqui são outros reis, mais tarde, e fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Qual é o teu legado? O meu legado, o vosso legado, vai ser como alguém que, por sua causa, a fasquia baixou? Não sei se sabem, já ouviram falar nos Estados Unidos, graças a Deus foi revertida há cerca de 2 anos, Roe versus Wade, que definiu que nenhum Estado americano podia reverter o aborto. Podia impor leis que restringissem o acesso ao aborto. A pessoa de nome Roe queria abortar, acabou por não abortar, acabou por ter o filho ou filha que tinha, mas o seu nome ficou para sempre famoso. Quando as pessoas pensam no aborto, lembram-se daquele nome, daquela pessoa que ficou para sempre associada a uma decisão inacreditável, cruel, que foi posta em marcha por causa desta mulher que queria abortar. E este Jeroboão ficou para sempre, o seu nome, associado a um dos episódios mais negros de Israel. E eu não quero que o meu nome seja associado só para me dar o jeito. Dai um jeitinho só para o Daniel passar a fasquia. Baixa aí a fasquia para o Daniel passar. Que isso nunca aconteça. Que ninguém possa dizer, o Daniel fez, portanto não há mal nenhum. Eu não quero que isso aconteça. Influência negativa. Isto depois tem influências para os outros. Eu faço, baixou-se a fasquia por minha causa e depois torna a ser o novo normal, passa a ser o novo normal. Antes o normal era uma coisa, agora já é mais abaixo. O Jeroboão fizera pecar a Israel, os outros todos que vieram a seguir fizeram o mesmo. Reparem, eu não vou contar agora tudo, mas ainda acerca do Mica e daquele ídolo e do sacerdote, dessa história. Durante gerações, aquele culto pagão a ídolos prolongou-se no tempo. Ou seja, começou pelo Mica e prolongou-se alastrou-se para uma tribo, a tribo de Dan, até o dia do cativeiro da terra, durante gerações e gerações. E até a imagem de esculturas estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, enquanto o povo de Deus genuíno ia a Siló para adorar a Deus, havia aqui um culto paralelo em que cultuavam estes ídolos com os descendentes destes Jónatas. Ou seja, vamos influenciar as gerações vindouras. E outro problema é que a fasquia não vai ficar por ali. Eu não quero ser ofensivo para ninguém, mas vou dar aqui um exemplo só. Vocês lembram-se há 15 anos, ou 15 não, talvez 20 anos, os homossexuais só queriam ter uma união civil registada. Ok, também não há problema nenhum, não afeta nada. Depois casamento, depois com a adoção. Agora eles já nem querem adotar, eles querem ter filhos eles mesmos. E depois como é que fazem? Há consultas de fertilidade. Aqui em Portugal ainda não há isso. Consultas de fertilidade para pares homossexuais. Vão ao senhor doutor e dizem, olha, nós não conseguimos ter filhos. Será que nos pode ajudar? E ajudam. Com barrigas de aluguer. Ou seja, reparem como começou por uma coisa simples, depois vem baixando.
Se nos dissessem logo, agora isto vai... Nós queremos isto já. Não, mas não pode ser. Mas a fasquia vai baixando lentamente. E que não seja por minha causa que ela baixa. Porque eu depois não sei como é que vai ser a seguir. Isto é uma caixa de Pandora, que eu não sei depois o que é que vem a seguir. Porque anos mais tarde, o rei Acabe fez ainda pior. Acabe fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos foram antes dele. Ou seja, a fasquia baixou ainda mais. E anos mais tarde ainda, Manassés, e isto já não foi em Israel, foi em Judá. Manassés fez errar a Judá tanto que fez dar pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Não sabemos onde é que vai parar a fasquia. E é muito importante, traz desonra ao nome de Deus. Porque o Senhor diz que aos que me honram, honrarei. Porque os que me desprezam serão envelhecidos. Isto diz ele a Eli, porque os seus filhos andavam a desonrar o nome de Deus. Davi, quando pecou com Batseba e depois causou a morte de Urias, diz assim: com este feito tu deste lugar a que sobremaneira os inimigos do Senhor blasfemem. Desonra para o nome de Deus. E diz o apóstolo Paulo: por causa de vós, falando aos judeus, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Podem alguém apontar, olha, estes aqui também fazem. Não há diferença nenhuma. Andam ali todos cheios de moralidade, mas olha para eles a fazer a mesma coisa que os outros fazem. E há recompensa. Uma razão para não baixar a fasquia é porque há recompensa para quem não baixa a fasquia. Nós vemos naquela passagem: aos que me honram, honrarei. Deus já vai honrar aqueles que o honrarem. E vemos que Daniel assentou no seu coração: não baixar a fasquia. Não, eu não vou comer disto. Isto não presta para mim. Não vale nada para mim. Então, e o que é que aconteceu? E entre eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os seus amigos. Eles não baixaram a fasquia. E agora vou contar uma história particular. Há uns anos, e vocês conhecem a pessoa. Há uns anos havia um jovem que já estava para aí na casa dos 30 e estava um bocado preocupado porque não encontrava ninguém. Mas não encontrava alguém para a sua esposa. E eu convivia com ele, ele estava a trabalhar fora e às vezes vinha a Portugal e um dia fomos caminhar e ele falava-me disso, porque era difícil e particularmente por causa de ele não abrir mão das suas convicções, em particular à verdade dispensacional. E eu dizia-lhe: Daniel, ele também se chama Daniel, Daniel, não baixes os teus padrões. Não baixes os teus padrões só para conseguires ter alguém. E vocês viram, quem não conhecia viu há coisa de um mês, que ele de facto não baixou os padrões. A fasquia está bem elevada e graças a Deus pelo Daniel e pela Susana, que são uma bênção. E porquê? Porque o Senhor recompensou, porque ele não baixou a fasquia. E às vezes há uma tentação de: eu não consigo arranjar ninguém no meio dos crentes. Vou procurar noutro sítio. Não baixes os teus padrões. E sabe uma coisa? Mais importante do que tudo, Deus tem a fasquia muito elevada e não a baixa. Deus não baixa a fasquia. Só para dar jeito às pessoas. Infelizmente as religiões baixam. E se nós formos a ver, a religião maioritária em Portugal, em tempos, para ser padrinho, era preciso uma série de requisitos. Não era qualquer um que era padrinho. Hoje em dia é qualquer um. Antigamente ninguém casava se não fizesse o curso de noivos, aquelas coisas, e tivesse tudo direitinho. Hoje em dia já se casam e faz o batizado do filho no mesmo dia. Já não há problema nenhum. Porque baixou-se a fasquia. E nós não devemos fazê-lo. Isso porquê? Porque Deus não baixa a fasquia. Deus diz: não, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Mesmo quando o Senhor veio a este mundo, Ele não veio com um simplex para a lei. Esta lei é muito complicada. Vamos daqui dar um jeito para ver se vocês conseguem cumpri-la. Não, Ele veio e diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Porém eu vos digo. E colocou a fasquia bem alto. Lembram-se daquela de não adulterarás? Ele disse: mas porém eu vos digo, se alguém olhar para uma mulher desejando-a, cometeu adultério.
Mesmo o Senhor não é aquele Jesus porreiro que ama a todos e tolera tudo e deixa passar tudo. Não, ele pôs a fasquia bem alto. E acima de tudo, Deus não baixa a fasquia no que diz respeito à salvação. Porque nenhuma carne pode ser justificada diante dele para as obras da lei. Ninguém atinge aquele patamar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas esse patamar tinha de ser exigido. Esse padrão de exigência de Deus tinha de ser satisfeito. E como é que ele é satisfeito? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só através dele. Através do Senhor Jesus Cristo, Deus pôde não baixar a fasquia de perfeição. Deus exige a perfeição. Deus exige que nós nos apresentemos Ele sem pecado. A única forma é através do Senhor Jesus Cristo. E ninguém consegue, por muito alto que chegue, por muito baixo que tente pôr a fasquia, não vale a pena pôr a fasquia mais baixo porque Deus não a muda. É só através da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Deus também não baixa a fasquia neste aspecto. Estou a terminar. Não é o último slide, é o penúltimo. Vamos só relembrar algumas razões porque as pessoas baixam a fasquia: por conveniência, por causa da família, popularidade, medo de perder pessoas, falta de pessoas, portanto temos de baixar a fasquia, ignorância, porque não sabemos, não desconhecemos. Por isso é importante lermos a palavra de Deus, para não incorrermos no erro do Mica, que não sabia, então fez o que parecia bem aos seus olhos. Naquela passagem diz, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Rebelião, saber o que é que Deus diz, e há muitos que estão fartos, se calhar, literalmente fartos, de ouvir falar destes assuntos e vão fazer exatamente aquilo que sabem. Baixam a fasquia. Está em causa também a nossa reputação. Como é que queremos ser lembrados no futuro? Por pessoas que, para nos dar o jeito, baixou-se a fasquia e deixou-se que o pecado entrasse no mundo. Passar a ser o novo normal, e as próximas gerações já vão viver com isto como normalizado. Não é saldos, não é da saldos. Ou seja, baixar a fasquia, porque não sabemos onde é que isto vai parar. Desonra a Deus, e lembramos que Deus tem a fasquia muito, muito elevada e não a baixa por ninguém. Então, há aqui algumas áreas sensíveis que eu só gostava que vocês pensassem um bocadinho em relação ao namoro e ao casamento, acerca de quem é que eu escolho, qual é o padrão mínimo que eu exijo a mim mesmo para alguém, para uma companhia, para a vida. Se estou disposto a relaxar, ou porque não encontro, ou porque gosto de alguém, como o Sansão gostava de alguém, então mudou o padrão. Os limites no namoro, isto é um tema muito complicado, mas é importante estabelecer limites e não baixar a fasquia, porque se for baixando a fasquia, nós sabemos como é que começa, mas não sabemos como é que acaba. A educação dos filhos, é importante não relaxarmos, não deixarmos de andar, só porque, ou facilitar, porque são nossos filhos. A nossa relação com Deus, o que é que nós exigimos a nós mesmos no nosso tempo com Deus, o tempo que passamos de volta da palavra de Deus, de volta em oração, é o mínimo dos mínimos. É como aqueles que ofereciam em sacrifício o que sobrava. Algo que não se atreviam a oferecer ao seu Senhor, mas ofereciam a Deus. É assim que nós estamos? A conduta cristã é irrepreensível. Somos pessoas que percebe-se pelo nosso andar que somos diferentes, ou a fasquia já está tão baixa que passamos completamente despercebidos. Eu lembro-me há uns anos, não me esqueço disto, e esse irmão já partiu, isto já tem talvez alguns 30 anos, à volta de 30 anos. O nosso irmão Andrade, que alguns conheceram, de Espinho, ele vinha às vezes pregar à igreja em Ovar. E eu ia lá também muitas vezes. Ali em 95, 96, comecei
a visitar os irmãos nos cultos em Ovar. E o irmão Andrade vinha de comboio, entrava num apiadeiro e vinha até Ovar. E depois voltava de comboio. E um dia, depois do culto, eu fui para o comboio, para ir para casa, e ele também. E encontrámos-nos lá. E ele diz-me, olha, comprei 2 bilhetes de volta. Assim, é que o revisor não me apareceu ao vir de Silvalde, que era onde ele entrava, para Ovar. Então, para não lesar ninguém, comprei 2 bilhetes. Ou seja, era um irmão com integridade, que não tolerava a si mesmo algo abaixo disto. Se calhar alguns pensam, a sério, ele fez uma coisa dessas. Eu provavelmente não faria. Mas este irmão era assim. E creio que a sua conduta era tal que, de facto, mostrava que era diferente na sua conduta cristã. Na igreja local, o que é que eu exijo a mim mesmo? Exijo a mim mesmo 1 hora por semana? Vir aqui e estar aqui 1 hora? E claro, exceto quando é o Daniel ou o Peter Cerqueira, que é um bocadinho mais, não é? Eu costumo dizer que é quando é o Daniel, mas eu sei que também quando é o Peter Cerqueira, que é uma bênção, É 1 hora só. O meu serviço na igreja local é 1 hora aqui, mais nada. A sério que só vais contentar-te a exigir só isso de ti? Há mais cultos durante a semana, há mais atividades durante a semana. E a vida de igreja não é só resumida aos cultos. E não deixemos que seja só isso. É que se for só isso, estamos muito mal. Nossa fasquia está mesmo muito, muito baixa. E no serviço? Sirvo com o mínimo possível? Quanto menos melhor? Ou estou disposto e quero mostrar aos meus irmãos na igreja local que eu quero servir. Eu quero ser parte da equipa que trabalha, que procura o avanço da obra de Deus neste mundo. Ou contento-me com o mínimo dos mínimos dos mínimos. A minha fasquia está mesmo muito baixa. Deixo-vos com estes pensamentos, não vou alongar mais, e quero que cada um pense. Se é por minha causa que a fasquia vai baixar, assentemos no nosso coração como Daniel fez. Não é por mim. Por mim, naquilo que depender de mim, a fasquia não vai baixar. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, pela graça de Deus, para que a fasquia se mantenha elevada. Porque os padrões de Deus são altíssimos. E nós devemos continuar a anunciar os padrões da palavra de Deus. Não vamos ceder só porque há alguém que está a tomar uma má decisão, alguém que lhe dá jeito, vamos estar agora a mudar o que a palavra de Deus diz. O Senhor nos abençoe, um bom domingo para todos e até uma próxima, se Deus quiser.